ao programa Nosso Direito. Toda semana nós estamos aqui no canal da Unasp FM, trazendo vários assuntos interessantes para você desse mundo judiciário e legislativo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza você conhece muito bem, já realizou ou conhece alguém que realizou: compras online. E é claro, para conversar comigo sobre essa temática, eu tenho o prazer de receber mais uma vez a professora e também a advogada Edel Quirino. Professora, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Tudo ótimo, e com vocês, tudo bem? Comigo está tudo bem, tenho certeza que com nossos internautas também está tudo ok. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto interessantíssimo, né, professora? Com esse crescimento aí da pandemia, do isolamento social, todo mundo a maioria das pessoas tem investido na compra online. Já era tendência, agora cresceu mais ainda. Só que pode ser um assunto perigoso quando a gente não toma os devidos cuidados e acabamos sendo lesionados. Por isso, a gente vai conversar sobre essa temática. Neste período de compras, como eu disse, cresceu nesse período a questão das compras online. Professora Edel, quais são os principais cuidados que o consumidor deve tomar para não ser lesado nesse momento da compra? Ok, realmente, Lu, esse período de pandemia que faz com que a gente esteja em casa e também um pouquinho de ansiedade, faz com que a gente também tenha uma compulsividade por comprar, e a gente acabou agora conhecendo, acho que assim, a maioria da população, assim, porque pouca gente fazia as compras online até por medo, mas as pessoas perderam o medo e agora, né, acaba exercendo essa compulsão de forma errada, comprando exageradamente aí online. Então, quais são os cuidados que a gente recomenda? Primeiro, né, nunca compre por links enviados por e-mail, tá? Nunca compre por links enviados por e-mail. Depois, acesse os sites procurando a empresa e verifique se a empresa tem um local físico em que você depois possa reclamar. Depois, veja se a empresa é situada no Brasil. Veja se a empresa tem reclamações em sites como Reclame Aqui, né? Tem outros sites de reclamação. Verifique qual é a impressão dos outros consumidores, mas olhe no Reclame Aqui, que é muito bom. Fora isso, né? Eu acho que assim, é sempre bem importante. Desconfie de preços muito baixos, entendeu? Não existe almoço de graça, não existe o prêmio da loteria num bilhete já premiado sendo dado por ninguém. Tente comprar por aplicativo da loja, né? Magazine Luiza, tô dando um exemplo para a gente ter uma noção. Outra coisa importante, verifique se o site tem aquele sistema de segurança de pagamento pelo PagSeguro ou outra ferramenta que te dê esse arcabouço, porque geralmente esses sites que não têm reclamações e que têm esse serviço de segurança, eles fazem um seguro junto a essa outra empresa que garante o pagamento. Então, isso também te gera confiança na hora de ser ressarcido caso algum problema ocorra na sua compra. Outra coisa importantíssimo, né? Se for pagar, professora, eu devo pagar de que forma? Qual é a forma mais segura? Cartão de crédito. Pasme, muitas pessoas que eu falo isso falam, não, boleto é muito melhor, boleto. Não. Sabe por quê? Não, porque a maioria dos boletos, em caso de fraude, eles são emitidos para que o valor que você vai depositar ou pagar nesse boleto vai cair na conta de alguém que também é vítima. Alguém que teve os seus dados, como RG e CPF, pegos em algum tipo de sistema pela internet, e às vezes essa empresa nem está sabendo que o dinheiro está caindo nessa conta que foi criada para ela, mas que ela não tem acesso, entendeu? Agora, pelo cartão de crédito, você tem, primeiro, o registro da compra. Segundo, a empresa, para receber da operadora de cartão de crédito, ela teve que passar por um procedimento de cadastro. Segundo, você tem como pedir o cancelamento junto ao banco e junto à operadora de crédito. E, assim, é muito mais fácil identificar a empresa ou a pessoa que se beneficiou pela compra no cartão de crédito. Então, verificou alguma coisa nesse sentido? Primeiro, cartão de crédito é mais seguro, sim. Segundo, olha, eu tenho certeza que foi uma fraude porque já deu o prazo de entrega, não chegou nada, tá estranho, verifiquei que tem alguma coisa errada. Então, você cancela o cartão de crédito e daí você já sabe que você vai pedir outro e cancela a compra também, tá? E procure o Procon, porque o Procon precisa ter acesso a esse tipo de fraude
para que ele possa registrar, para que ele possa tomar providências frente a essas pessoas que são fraudadoras. São pontos muito interessantes, professora. Até avisar para você que está nos acompanhando que eles vão ficar aqui disponíveis na nossa descrição, mas eu vou citar mais uma vez, estava anotando aqui numa folhinha, para que você fique bem atento. Então, não compre por links, procure sempre acessar o site da empresa, olhe em locais de reclamações, como Reclame Aqui, desconfie dos preços muito baixos, como a professora bem disse, busque sempre comprar pelo app, pelo aplicativo da loja, olhe a questão do sistema de segurança PagSeguro e prefira sempre as contas por cartão de crédito, como a professora Edel bem explicou. E, professora, neste momento agora que a gente está em pandemia, nós acabamos, como eu disse, optando por essas compras online, só que às vezes acontece um problema que aconteceu comigo, e aí eu vou citar aqui porque pode ser uma questão também que outros internautas aqui tenham passado. Eu realizei uma compra e no momento dessa compra ela foi aprovada. Só que quando a empresa foi para me mandar o produto, eles não mandaram, ficou demorando, eu entrei em contato e eles me avisaram que não tinha produto no estoque, que no momento da compra falava que tinha o produto no estoque, mas quando eles foram enviar, segundo eles, não tinha o produto no estoque para enviar. Quais caminhos eu posso tomar diante dessa situação? É interessante a gente lembrar primeiro que aí a gente tem regras contratuais importantes. Primeiro é o quê? A proposta vincula o proponente. O Código Civil, juntamente com o CDC, vai falar isso. A proposta vincula o proponente. Então, a partir do momento que ele fez a proposta e que você aceitou essa proposta, né, você fechou um negócio. Se depois ele fala que ele não tem em estoque, o erro foi dele de não verificar primeiro no estoque para depois aprovar pelo sistema. Inclusive, é por conta disso que tem aquele tempinho que a gente realiza a compra e coloca lá processando. Esse processando é o tempo para o sistema da loja verificar se tem em estoque ou se não tem. Se ela fez isso de vender o produto e não tem mais em estoque, você tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade, procurar o PROCON, fazer uma reclamação, e o PROCON vai dar um prazo para que a empresa se manifeste. Geralmente, quando acontece isso na fase administrativa, porque o PROCON, ele atende, gente, pelo 151 e também pela internet, então você não precisa ir em lugar nenhum. Você consegue fazer toda a reclamação online pelo seu computador. Aí o PROCON vai dar um prazo para a empresa se manifestar e justificar. Se a justificativa dela não for plausível, como geralmente não é, ela vai ter uma penalização, que é a aplicação de uma multa, né? E você, sabendo que ela não vai poder oferecer, porque o produto realmente não apareceu, ela não tem como comprar, não tem como repor, não pediu um prazo, ou a possibilidade de mandar um produto similar, aí é a hora de você procurar um profissional, né, do direito, ou mesmo juizado especial, e entrar com uma ação ou de obrigação de fazer, ou uma rescisão contratual acumulada com indenização. Porque, na verdade, por que você merece uma indenização? É como se fosse uma multa, porque já foi fechado o negócio, é como se ela estivesse se arrependendo, né? Se a gente compra pela internet, a gente tem os 7 dias de arrependimento que a gente já conhece. Mas em situações que a compra não é pela internet, se um dos compradores, comprador ou vendedor, se arrepende, ele tem uma multa por rescisão contratual. Então, é essa a ideia, né? Não receber o produto no prazo, ou, na verdade, não tem mais em estoque, procure o PROCON. O PROCON vai acionar a empresa para que ela apresente uma justificativa. A justificativa não sendo plausível, vai ter a aplicação de multa para a empresa. E fora isso, você procura o juizado, sem qualquer custo, ou um profissional do direito, se você se sentir mais confiável, com o advogado gabaritado, e ajuiza uma ação de rescisão e pede indenização, porque é uma das práticas que a gente também pode enquadrar como propaganda enganosa. Muito bom. Então, você que está nos acompanhando, viu aí passando o número do PROCON 51 e também o site procon.sp.gov.br. E, professora, uma das coisas que preocupa muito as pessoas hoje no momento da compra é a questão dos dados, né? A gente sabe que as empresas que têm os dados nas mãos acabam tendo muita coisa nesse momento que nós vivemos. E, atualmente, existe alguma lei que garante essa proteção de dados? Então, nós temos o Marco Civil da Internet como a lei que a gente tem a mais conhecida, né? O Marco Civil da Internet é aquela lei que a gente chama de Carolina Dickmann, alguns chamam de Código do Consumidor da Internet, Código Civil da Internet, né? Porque foi a lei base, né?
que foi elaborada para proteção de dados do consumidor, né, das pessoas que realizam compras online. Só que ela sempre teve alguns vazios, então ela era por demais genérica. Então, ela, por exemplo, proíbe que a empresa repasse seus dados e coloca como obstáculo que qualquer tipo de pessoa que quiser acesso sobre os seus dados, sobre uma compra, sobre um banco de dados seu, ela deveria procurar o judiciário e somente conseguiria esse tipo de informação mediante ofício do juiz. Só que é uma lei que ela é pouco incriminadora. Então, o que acontece? Por conta disso que a gente vê muitas empresas vendendo banco de dados, e daí por mala direta, e aí por mala direta você recebe aquelas propagandas e fala, como que a pessoa soube dos meus dados, né? Então, a gente tem um Marco Civil da Internet, chamado de Código Civil da Internet, mas ele não teve muita aplicabilidade porque ele tem algumas lacunas. Por conta disso, foi elaborada a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela entrou em vigor em dezembro de 2018, só que com alguns artigos. Por quê? A metade dela, praticamente, ainda tá para entrar em vigor em agosto de 2020. Só que está sendo questionada ainda. Por quê? Porque ela exige, né? É uma postura mundial de todos os países, porque ela exige que a empresa trate os dados do seu cliente. Como que é esse tratamento de dados? Prevendo punições para os funcionários e para todos aqueles que manipularem os dados, prevendo as penas por conta do dever de sigilo, tá? Então, esse tratamento de dados, que também vai ter que acontecer por meio de programas e uma série de coisas, é algo que, para as nossas empresas, elas ainda não estão prontas, né? Então, por isso que muitos profissionais do direito estão fazendo curso, por isso que se questiona muito, será que essa lei vai conseguir entrar em agosto? O resto dessa lei vai conseguir entrar em agosto de 2020? Será que a gente vai estar preparado, né? Mas eu digo de antemão o seguinte, que é uma lei muito positiva, porque ela responsabiliza muito melhor aquele que tem o dever de guardar os seus dados, né? A gente vê que a pessoa entra na internet, por exemplo, e você entra e fala assim, olha, você permite que acesse a sua localização? Aí a pessoa coloca sim, né? E assim, não é só isso, mas várias ferramentas nos mostram que eles acessam os nossos dados, eles manuseiam os nossos dados, e isso não pode acontecer. Muito bom, esse é um assunto que, inclusive, assim que a lei for toda aprovada e ficar tudo acertado, nós vamos voltar a gravar um novo programa aqui no Nosso Direito, só sobre ela, para tirar todas as suas dúvidas de quem está nos acompanhando, para que você fique seguro também, não só cidadão, como as empresas também, que vão ter que mudar toda a sua forma de lidar, né, professora, com relação a dados. Nós falamos anteriormente sobre falta de produto no estoque, e agora vem uma outra questão que ocorre em alguns momentos quando a compra é feita online, que são produtos com defeito ou diferente daquilo que foi prometido pelo site. Como que eu, como consumidora, posso lidar nesses dois casos? Tá. É importante a gente falar o seguinte, você comprou um produto na loja, tem um prazo para que o consumidor ele reclame dos defeitos, né? Que a gente fala que são os defeitos visíveis, aparentes. O prazo é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. O que são produtos não duráveis? Aqueles que são consumidos, né? Comida, basicamente, ou algo que realmente você vai consumir num menor tempo, né? Agora, os produtos não duráveis, a gente já sabe, a gente tem aparelho... os produtos duráveis, a gente sabe que são os aparelhos domésticos, aparelhos de eletroportáteis e etc. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação. Primeiro, eu comprei o produto e eu cheguei em casa, liguei e ele veio com defeito. Quer dizer, é um vício que a gente vê que ele é aparente, ele é visível porque você chegou em casa, você testou e não deu certo, né? E a gente até recomenda que você faça o teste na loja, porque a loja tem também essa obrigação de oferecer o teste, né? Caso contrário, ela vai ter que, inclusive, flexibilizar regras para trocar esse produto para você, porque você não pôde testar esse produto na loja. Então, a regra geral, 30 e 90 para não duráveis e 90 para duráveis. Depois, olha, cheguei em casa, usei meu liquidificador. Um tempo, ele parou de funcionar. Quer dizer, não foi logo que eu cheguei. Depois de um tempo, ele parou de funcionar.
que eu faço? Quanto tempo? 15 dias. Então, você já sabe que a loja, ela tem o dever de prestar assistência técnica. Então, no prazo de 30 dias, você vai voltar na loja, tá? E, aliás, naquele prazo de 90 dias, se ele for não durável, você volta na loja e a loja vai ter que te dar assistência no prazo de 30 dias, entregando para você um produto consertado. Se ela não obedecer esse prazo de 30 dias, aí você vai ter a escolha. Qual é a escolha? Primeiro, né, um outro produto similar e você paga a diferença. Outra, devolução do valor pago, né? Ou então ainda entrar com uma ação ou consertar no prazo de 30 dias. Se não consertou o produto novo, ou te garantir a possibilidade da compra de um similar, tá? Ou então devolução do dinheiro. Se ela não fez nenhuma dessas 3 hipóteses, você deve procurar o PROCON, né? Para fazer a reclamação. E se não quiser esperar o PROCON, ajuize a ação, porque você vai ter causa-ganha, com certeza. E, professora, é até importante também a gente destacar aqui, como você disse, que quando a compra é feita online, as empresas acabam arrumando aí umas formas especiais e tal para atender aquele consumidor. Isso mostra como é importante que a gente, como consumidor, também leia todas as cláusulas que estão ali na internet, né? Às vezes a gente tem uma mania de só assinar lá o concordo com o contrato, mas não lê o que está ali nas letras minúsculas e acaba sendo prejudicado, né? E essas letras minúsculas fazem total diferença de repente, livrar você de uma fraude. Porque geralmente a gente rola e aceita, e quando dá o problema estava nas letras minúsculas. Então, é muito importante você, internauta que está nos acompanhando, ficar atento a essas letras minúsculas que precisa saltar aí em tamanhos maiores aos seus olhos para evitar possíveis fraudes. E, professora, a gente continua falando um pouco sobre prazo, você falou aí de prazo de trocas, produtos com defeitos. Vamos só frisar mais um pouquinho aqui sobre a questão do prazo de cancelamento de uma compra online, porque às vezes bate aquele arrependimento, né? Então, pela legislação, eu tenho quanto tempo para fazer esse cancelamento da compra? É bom a gente lembrar o seguinte: por que a gente tem esse direito de arrependimento, né? Por que a gente tem? Porque a gente não está vendo o produto. A gente está olhando ele na internet, mas a gente não está pegando no produto. A gente não está com acesso a ele diretamente. A gente não pôde testá-lo. A gente não teve um período com o vendedor para que ele esclarecesse e desse todas as informações do produto. Então, por isso que surge. Porque na internet a gente tem essa dificuldade desse apoio de informações e essa visibilidade da coisa ali com você. Não tem como você provar, não tem como você testar, né? Então, o artigo 49 do CDC vai prever os 7 dias de arrependimento. Mas de quando conta esses 7 dias de arrependimento, né? Temos 2 possibilidades, ou a partir da compra, ou a partir do recebimento do produto. Tá? Então, o produto chegou, você abriu, você tem 7 dias. Mas como que eles vão saber que chegou? Com certeza o produto foi entregue na portaria ou na tua casa e foi requisitado uma assinatura. E é interessante falar que quando você compra produto pela internet e ele dá problema, e ele causou um defeito, você também tem o direito de procurar naquele prazo de 30 e 90, e se não tiver local físico, não tem uma loja correspondente física na minha cidade, você deve enviar pelo correio sem qualquer custo ao consumidor. Porque o consumidor, ele não tem culpa disso. Então, ele não tem que se deslocar até, por exemplo, a capital. Não, ele pode enviar o produto, deve, né, ter esse direito de enviar o produto pelo correio sem qualquer tipo de custo. Muito interessante tudo isso. E, professora, tem outra questão também, que às vezes a gente acaba caindo nela, que é as famosas propagandas enganosas, né? Aquelas publicidades que vêm aí prometendo o mundo e o fundo, e depois, quando a gente compra o produto, não é bem aquilo. Como lidar judicialmente com esse tipo de promoção, de publicidade que acaba enganando o consumidor? Lu, você sabe atualmente qual é o maior golpe realizado em vendas e compras pela internet? Eu fiquei passada, professora, fiquei curiosa. É para passar para o consumidor. O maior golpe é venda de filhotes, seja de cachorro, de gato, de qualquer tipo de animal. Você acredita? O pessoal vai lá, publica no LX, Mercado Livre, coloca aquelas fotos de cachorrinhos fofinhos, de gatinhos. E é importante falar que é proibida a venda de animais na internet, mas o pessoal
faz isso de forma disfarçada. Só que daí, o que acontece? Você vê lá no LX, Mercado Livre, o filhotinho, fala, ai, que fofinho. Aí você olha o preço e fala, nossa, que preço bacana. Aí você entra em contato com o vendedor, primeira coisa que ele te fala é o seguinte, olha, o filhote só pode ser entregue em 90 dias, em 60 dias, e assim, eu preciso que você me deposite um sinal para eu reservar o filhotinho para você. Aí, às vezes, tem filhote que custa 2.000, 1.500, 3.000. A pessoa pede depósito da metade do valor, né? Ou um valor, assim, considerável, 500, 600 reais, a pessoa deposita. Quando a pessoa vai lá atrás para pegar o filhote, não existe essa pessoa, o cadastro é fake, né? Não tem como a pessoa reclamar. Então, assim, primeira coisa, você vai comprar um filhote, nunca compre pela internet. Não compre pela internet. Filhote, você tem que saber quem é o criador, você tem que olhar o filhote, entendeu? Não faça depósitos antecipados na conta de ninguém para reservar filhote de nada, entendeu? Porque são grandes as fraudes. Nós temos fraudes de que nunca existiu a pessoa do vendedor. Nós temos fraudes de que a pessoa vendeu uma raça de cachorro e era outra, né? Então, assim, várias situações de fraudes com vendas de filhotes de animais pela internet. Aí você me perguntou, desculpa, Lu, a outra parte, eu queria falar do problema. Você falou da propaganda enganosa. Isso, porque isso acaba sendo uma propaganda enganosa, né? Exatamente. Então, assim, é bom a gente falar que o Código de Defesa do Consumidor, ele elenca algumas penalidades e até pena de prisão para quem faz propaganda enganosa, publicidade enganosa. Então, se você foi vítima disso, você deve procurar o PROCON, tá? Mas também deve entrar com ação. E é importante falar que o Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem capacidade e tem competência para entrar com ações civis públicas na defesa dos consumidores, porque é uma tutela coletiva, porque a propaganda enganosa, ela não faz vítima só aquela pessoa em concreto, né, que sofreu aquele desfalque, mas toda a sociedade, porque tira credibilidade, né, da empresa, tira credibilidade dos negócios comerciais que se colocam na internet. Então, publicidade, propaganda enganosa é crime, porque direito, o consumidor ele tem direito de ter acesso a informações verdadeiras, tá? E todo aquilo que for praticado nesse sentido, tentando ludibriar o consumidor, é crime e tem penalização. Deve-se procurar o PROCON, e nós temos, inclusive, o site da delegacia online. É interessante a gente falar desses organismos e desses acessos agora durante a pandemia, porque a pessoa fala assim, vou ter que ir lá. Aí chega lá na delegacia e fala, é urgente, por causa da pandemia não está atendendo. Então, é importante a gente lembrar que a gente tem o site da delegacia online, gente. Então, faça o seu boletim de ocorrência online, porque isso é fraude, isso é estelionato, isso é engodo, né? Isso é enganar alguém para que a pessoa faça alguma coisa munida de um sentimento ou de uma informação que é um engodo. Muito bom, professora. Eu estava dando uma olhadinha aqui para já falar para quem está nos acompanhando. O site é delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Então, anota aí que eu vou repetir mais uma vez e também deixar aqui na nossa descrição. delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Isso é muito importante para você também poder realizar todos esses serviços da forma mais segura neste momento, que é permanecendo em casa. E outra coisa bem interessante que você falou, professora, e que vale aqui a gente destacar, é que a gente reclama às vezes de ser penalizado, mas como você diz, compra de filhotes pela internet é crime. E nós, às vezes, cometemos esse crime e reclamamos de outros, né? E aí acaba sendo incondizente com a postura, né? Exatamente. A gente vê aí em Feira do Rolo, Facebook, né? É crime, não pode. Mas é que assim, eles mexem com aquele sentimento bom que a gente tem quando a gente vê um filhotinho e fala, ai, que fofinho, né? Lu, e só fazendo um adendo à informação que a gente falou da delegacia, que eu acho tão importante, você como eu somos mulheres, eu acho que é bom a gente frisar isso daí. Você, mulher, que durante a pandemia está sofrendo algum tipo de abuso ou violência doméstica por conta de estar muito tempo, né, todo mundo enclausurado em família, com o esposo, com o companheiro, pode fazer também boletim de ocorrência por Lei Maria da Penha, pedindo
cuidados e proteção online. É só entrar no site, tem lá um ícone, e daí você preenche, e daí a delegacia em 24 horas vai entrar em contato com você. Muito importante, isso é uma informação importantíssima, está aparecendo mais uma vez aí o endereço na sua tela, então divulgue, fale para suas amigas, e com certeza, como a professora Del disse, vai ajudar muita gente, e é importante que esse trabalho continue também neste momento. Professora, para a gente fechar então aqui nossa entrevista falando sobre essas compras online, a gente falou de vários cuidados que têm que ser tomados, mas se caso a pessoa não seguiu tudo isso, e infelizmente ela sofreu uma fraude em uma de suas compras online, quais passos ela deve adotar? Qual caminho ela deve seguir para tentar solucionar esse problema? Primeiro lugar, ela pagou com cartão de crédito, então você já entra em contato com a operadora do cartão de crédito, tente imprimir o extrato, né, da compra. Ali você já sinaliza com uma caneta né, fluorescente na própria conta. Pegue o máximo de dados, informações e mensagens que foram trocadas e faça um boletim de ocorrência pelo delegacia online que a gente já deu aqui para você. Fez o boletim de ocorrência, comunique ao PROCON pela internet e entre com a ação. Isso é muito importante. Inclusive, você fazendo o boletim de ocorrência online, a delegacia vai apurar, inclusive, o crime. Então, vai ser interessante, porque você vai ser chamado uma outra vez lá pessoalmente. A pessoa que foi fraudadora, se todos os dados estiver lá, vai ser investigada e vai ser chamada também. Mas lembre-se, você tem uma punição para essa pessoa que pratica fraude na esfera criminal, porque isso é um crime, tá? Estelionato. E você tem punições para essa pessoa na esfera civil, que é o direito à indenização, ao seu ressarcimento. Então, você já sabe que você pode pegar os dados da compra, né, e procurar o juizado especial diretamente, lá, já que lá ele dispensa a figura do advogado nas causas por serem de menor complexidade, né, ou você procura um advogado, um profissional gabaritado, e ele vai entrar com a ação para você, para que você seja indenizado. E mais uma vez falando para vocês, se você pagou certa quantia de sinal para assegurar, digamos, né, o filhote, para assegurar o objeto, lembre-se, se o vendedor, ele se arrepende depois que você deu o sinal, ele é obrigado a te devolver o sinal em dobro. Deu R$500 de sinal, ele não cumpriu, então ele tem que devolver 1.000. Agora, se o comprador, ele desiste, ele perde o sinal. Então, mas procure os seus direitos por meio da justiça, porque a justiça tem como coibir isso, tem como, de certa forma, acionar essa pessoa, e daí, com certeza, você vai ter um direito ao ressarcimento e a uma indenização. Muito bom. Professora, de tudo isso que a gente falou, ainda ficou mais algum ponto que você acha que merece ser destacado? Cuidado, né? Eu fico, assim, de coração partido, porque quando a gente levanta a maioria das fraudes, elas acontecem com pessoas que, pra gente, né, são mais vulneráveis. Então, assim, os idosos que estão trancadinhos em casa, né? Pessoas que não têm muito conhecimento com a era da informática. Então, assim, vai fazer uma compra? Posso pedir um favor? Você viu que não está seguro, que não tem muito conhecimento? Chame um neto, chame uma neta, chame um sobrinho, chame um filho, peça ajuda, espere, né? Não faça a compra por compulsividade e porque às vezes não tem paciência. Chame um vizinho que seja confiável para te ajudar. É melhor do que você fazer a compra num site, né, que pratica uma fraude contra você e você saia no prejuízo, tá bom? Faça uma comparação de preços, né? Em tal site está dizendo que está 50, no outro está 500, mas como assim? Né? Como que de 50 para 500? Tem alguma coisa estranha. Então, desconfie, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com a cobiça, né? Quando a gente vê esse ganho aí, nossa, 50 tá muito bom, desconfie. E você que é idoso, você que não tem muito conhecimento com a informática, peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Todos nós podemos nos ajudar, né? Essa é a vontade do nosso Criador. E, com certeza, ele está te ajudando nisso, mas você tem uma experiência, assim, enorme em outras áreas e um dia você também pode retribuir.
Com certeza. Esse é o programa Nosso Direito. A nossa intenção aqui, todas as semanas, é trazer informações para você, é te ajudar, é tirar as suas dúvidas para que você também tenha autonomia e saiba como proceder nesses assuntos. Professora Edel, mais uma vez, muito obrigada aqui por tirar as nossas dúvidas e participar de mais esse episódio. Dê print de tudo, viu, Lu? Você dá print de tudo quando você compra pela internet? E muitas coisas sim, viu? Costumo ser bem desconfiada. Dê print de tudo, gente. Mas muito obrigada. Foi um momento muito gostoso aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. E você que está nos acompanhando, se gostou, não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor vai ser e melhor mais pessoas esclarecidas nós teremos. A gente se encontra na próxima quarta-feira com mais conteúdo do Nosso Direito aqui no YouTube da Unasp FM. Até lá!